8 de maio de 1945. Dia, mês e ano em que o Partido Socialista dos Trabalhadores Alemães, ou Schutzkreuz, se renderam. Acontece que nesse meio tempo, os Estados Unidos da América reuniram Born, Oppenheimer e muitos outros cientistas para o Projeto Manhattan, que consistia em pegar o poder do Sol. Eles conseguiram fazer a bomba nuclear, à base de urânio, e iriam jogar na Alemanha. Porém, com a saída do país na guerra, eles tinham 2 bombas atômicas prontas e uma ainda em fabricação. A guerra estava no seu fim, mas um país não queria se render: o Japão. Temendo que a guerra se expandisse ainda mais, além dos gastos dos países aliados na guerra com armas e homens, decidiram então jogar em 2 cidades japonesas. A história de como a bomba foi feita você deve saber. E também deveriam saber da história de como levaram as bombas às costas nipônicas, que é emocionante. Mas hoje não. Hoje não vamos ver o lado aliado, nem mesmo dos militares do que havia restado do eixo japonês, mas sim dos próprios camponeses de Hiroshima e Nagasaki. É algo diferente. As consequências e o impacto de uma simples bomba atômica simples, pois hoje existem bombas infinitamente mais mortais e grandes do que as do Projeto Manhattan. Se inscreva no canal, assista até o final e faça parte do Reino de Aparai, o nosso servidor no Discord. Eu sou Aldestan e sejam bem-vindos a Evo de Tech. A primeira imagem mostra o que as pessoas viram no primeiro momento: algo caindo, e logo à sua frente, o avião que a jogou. Nesta outra imagem, há uma distância grande das pessoas que viram a explosão, e mesmo longe, o impacto foi grandioso, destruindo tudo ao redor. Nesta, mostra o que as pessoas mais próximas viram: um clarão. Agora a pior parte. Aqui mostra como as pessoas de longe ficaram. As suas peles começaram a derreter. Estas são as mais famosas. As famosas pinturas do bondinho. Pessoas em volta e dentro, todas sem vida, carbonizadas. Mas o da direita há um detalhe a mais. Sabe esse homem olhando para o pintor? Ele era o guardião de um templo local. Ele estava quase nu, pois as suas roupas foram queimadas. E aqui não dá para ver, porém o autor descreve que o homem estava com um dos olhos para fora de sua cabeça. A partir de agora, eu vou falar o que os autores descreveram nas suas pinturas. Muitas pessoas correram do fogo violento e conseguiram chegar à margem do rio apenas para ficarem sem forças e afundarem no chão. Alguns morreram, se contorcendo de dor, bem na minha frente. Aqueles que ainda estavam vivos caminharam em direção à margem e para dentro do rio. Um número incontável se afogou enquanto eram levados pela correnteza. Ainda assim, eles continuaram caminhando para dentro da água para escapar das chamas. Sua mãe presa sobre a casa desabada. Uma jovem estava soluçando violentamente. Ela gritou para os seus vizinhos: "Salve minha mãe!" 3 homens não conseguiram mover aquela viga,
As chamas estavam se movendo rapidamente. Não havia como salvá-la. Juntei as minhas mãos em oração. Por favor, me perdoe. Eu disse e fui embora. Se ela estivesse viva agora, ela seria uma mulher de 35 ou 36 anos. Hiroko, não desista. Seja forte. Namu Amida Butsu. Namu Amida Butsu. Hiroko. Apenas sua cabeça se projetava debaixo do teto caído. Uma garota de 5 ou 6 anos. Havia cerca de 20 alunos mobilizados. Quando eu rastejei para fora do prédio da escola caída, tudo ao meu redor estava escuro. Chamas vermelha escura estavam perto da sala de ciências. De uma brecha na pilha de prédio da escola quebrada, um aluno colocou a cabeça e o braço direito para fora. Ele estava pedindo ajuda em plenos pulmões. Ao redor dele, eu podia ouvir outros alunos gemendo. Eu tentei ajudar, mas a argamassa simplesmente desmoronou. Eu não conseguia fazer nada sozinho. Eu ainda posso ouvir aquelas vozes chamando: professor, ajude. Eu mal consigo suportar isso. Entre a multidão de feridos passando, vi uma jovem mãe. Seu filho havia morrido enquanto fugiu. Agora, ele estava coberto da cabeça aos pés com um pano enegrecido. Onde que ela conseguiu a corda de palha que usou para amarrá-lo nas costas? Ela se arrastou para muito longe do sol escaldante. Eu me pergunto, para onde ela estava indo? Uma mãe e seus 2 filhos foram engolidos pelas chamas, das quais tentavam fugir. Ela caiu para frente no chão, puxando-os para baixo dela. E foi assim que eles morreram. Os dedos das crianças cravaram profundamente na pele da mãe. Essa imagem foi retratada nessa cena, nesse anime que fizeram da bomba. Quando passei perto dela, ela pediu água fracamente. Não desista. Os soldados chegarão em breve. Quando a vi 20 minutos depois, ela estava morta. Perto estava um soldado cujo rosto estava meio enfaixado. Muitas etiquetas corporais penduradas em sua cintura. Localização: Ponte Tsurumi, ao leste. Na linha Hideyama. Onde devo queimar o corpo do meu filho morto? Larvas brancas rastejavam nas queimaduras do rosto da criança que ela carregava nas costas. Ela provavelmente pegou o capacete de metal como um receptáculo para os ossos do seu filho. Ela teve que andar uma boa distância para encontrar o material combustível para o fogo. As pessoas se aglomeraram ao redor da cisterna para pegar água, mas depois que beberam, morreram no local. O cadáver de uma jovem grávida flutuava na água. Meu peito dói enquanto aplico a tinta vermelha. Esta área estava cheia de estudantes mobilizados. A margem do rio e o rio estavam cheios de estudantes mortos, com cerca de 13 ou 14 anos, todos com a mesma altura. Eles flutuavam rio abaixo, subindo e deslizando sobre a superfície, assim como rabanetes flutuantes. As crianças estavam caídas, empilhadas em cada degrau da escada que levava ao rio. Seus rostos inocentes feriram meu coração. 8 de agosto. Localização: Zanuku-cho. Encontrei o capuz antiaéreo da minha filha no templo Senganji.
Os globos oculares das alunas da escola municipal para meninas estavam saltados e pendurados na maçã do rosto. Uma professora levou suas alunas para dentro da cisterna e as cobriu com seu corpo. Instintivamente, juntei minhas mãos em oração. 8 de agosto, perto de Missa Samati. Conheci a senhora Kato. Ela disse que um pedaço de madeira de barril atingiu Masako-chan, uma aluna do primeiro ano da escola e uma boa amiga da minha filha. O pedaço de madeira a atingiu na cabeça e provavelmente a matou instantaneamente. Quando ela tentou puxá-lo para fora, gritando, "Maldito pedaço de madeira!", o sangue da filha dela jorrou. Então ela enfiou de volta, colocou aí um carrinho e a empurrou para casa, chorando o tempo todo. Havia muitas pessoas deitadas bem próximas umas das outras. Algumas já estavam mortas. As pessoas ainda estavam vivas e gritando, "Água, água!". Derramei um pouco de água do meu cantil na boca da mulher à direita, mas ela não bebeu. Seus olhos estavam abertos, mas ela estava morta. Larvas se moviam em suas feridas. Quase todas mal respiravam e não recebiam tratamento algum. Imaginando se alguma dessas pessoas ainda estava viva, juntei as minhas mãos em oração. As vítimas estavam deitadas em 2 fileiras, em esteiras de palha, colocadas nos trilhos do bonde em Funarimati. Um copo havia sido colocado ao lado de cada uma das suas cabeças, junto com um pouco de água na lata vazia, ou copos de cerâmica queimados. Alguns morreram segurando firmemente eles. Outros nem conseguiram levar a água à boca. Essas vítimas nem mesmo gemeram, provavelmente porque suas vozes haviam sumido. Algum parente cuidou cerca de 20 pessoas feridas deitadas nos trilhos? O que aconteceu com elas? 30 anos depois, posso ver aquela cena como se fosse ontem. Puxando o barco com um número exorbitante de cadáveres. Muitos corpos flutuavam no rio próximos à margem do santuário Sumiyoshi. A pele havia sido arrancada de seus corpos, tão inchados que o seu gênero não estava claro. Um fedor pairava no ar. Meu peito estava pesado, sabendo que eles seriam levados para o mar. Seus nomes desconhecidos, suas mortes sem assistência. Coloquei as minhas mãos juntas em oração. Eu cremei a minha filha mais velha, Naoko. As lágrimas fluíam sem parar. Você vai primeiro. Eu te sigo. Eu juntei as minhas mãos em oração. Meu segundo filho, Katmi, ainda estava desaparecido. Eu rezei para que ele tivesse fugido em segurança para algum lugar. Enquanto ela queimava, o óleo em seu corpo gradualmente fluía para fora. Uma quantidade enorme. Que criança saudável. Tão lamentável. Eu não conseguia suportar assistir aquilo. Pensei que ficaria louco. Como isso poderia ser o mundo real? Era um inferno. Eu continuei a viver por 30 anos, me sentindo culpado por meus 2 filhos estarem mortos. Perdoe-me. Eu não cumpri a minha promessa. A responsabilidade de um pai. Eu não tive coragem. Fiquem com Deus e cuidado com a escuridão.